Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes do canal Bíblia em Foco. Eu sou seu irmão em Cristo, pastor Levi Longaray, e eu vou com vocês para mais um vídeo. E eu gostaria de pedir para vocês o carinho e a gentileza que vocês venham positivar o nosso canal, deixando like, comentários, que vocês venham enriquecer o nosso canal, porque nós estamos aqui somente por causa de vocês, que necessitam de ouvir a palavra de Deus, e por causa do nosso chamado e convicção de transmitir a palavra de Deus que Deus tem nos impulsionado. Tá certo, meus irmãos? Então quero agradecer a Deus do fundo do meu coração a todos vocês que estão inscritos no canal Bíblia em Foco, vocês que têm chegado ultimamente, que ainda não conhecem bem esse canal, saibam e não se apeguem às acusações dos comentários levianos, que fica nos criticando e nos acusando aí de tantas coisas erradas. Não, nós somos fofoqueiros, que nós estamos aqui falando, não, nós estamos aqui para falar. Acompanhe vídeo por vídeo, eu faço uma convocação a vocês, acompanhar vídeo por vídeo. Se vocês verem alguma coisa que desabona a conduta de um cristão ou alguma coisa que não está dentro da Bíblia, vocês têm o direito, sim, de dizer, olha, nós não vamos mais ouvir esse pastor porque ele não traz consigo a veracidade da palavra de Deus, nem o testemunho dos santos. Mas vocês avaliem os vídeos e vocês vão saber que o nosso compromisso aqui no canal é com a verdade da palavra de Deus. Então eu quero agradecer a todos vocês que chegaram, a vocês que estão comigo desde da fundação do canal há 2 anos atrás, 2 anos e meio mais ou menos, o canal é bem novo. Eu quero agradecer vocês que me ajudaram em oração, esse canal chegar praticamente 4.000 inscritos. Ainda somos pequeninos, somos bem pequenos, nunca pedi inscrito, nunca corri atrás de fama e não estou atrás de like, mas eu peço os likes para que o YouTube entenda que o nosso canal está tendo relevância. E eu peço a vocês que me ajudem nos compartilhamentos, nos comentários, porque vocês vão me ajudar a evangelizar o mundo. É bem óbvio que o que eu digo a todos vocês é que poucos estão trazendo uma mensagem como a que eu estou trazendo. Então vocês têm o compromisso, meus irmãos, de me ajudar, eu e as pessoas que estão pregando essa mesma mensagem. Porque avalie bem se eles são imparcial, se eles não estão puxando para determinada coisa, porque a pessoa que prega exortação, orientação, admoestação, ele tem que ser imparcial. Nós não estamos aqui para defender nenhuma placa denominacional. E não estamos aqui para deixar seita galgar terreno. As igrejas nós vamos combater o pecado e aquilo que é seita, sectários pertencentes a seitas nós vamos expor. Então me ajude sim na divulgação, porque vocês vão se tornar os grandes pregadores junto comigo, nas suas próprias divulgações. Então esse é o lema do canal Bíblia em Foco. Orientar com sabedoria, com amor, com mansidão, com caráter, com diplomacia. Nós não estamos aqui para atacar a pessoa de ninguém, nós estamos aqui para atacar o que está nas pessoas, que hoje em dia, nessa última hora da igreja, nós vemos aí um mar de heresia permeando a terra e as pessoas estão sendo enganadas. E muitas pessoas que são enganadas são porque gostam de ser enganadas, têm conhecimento, tudo, mas são enganadas porque gostam de ser enganadas. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que estão sendo enganadas porque ninguém lhes abre os olhos. Então, nosso papel aqui, sim, diante do Deus eterno que está nos olhando neste momento, é levarmos até as pessoas a verdadeira palavra de Deus, imparcial, sem puxar para denominação e sem estar puxando para pregadores. Falar daqueles que merecem ser ouvidos como pregadores e abrir o leque para os irmãos daqueles que não merecem ser seguidos nem ouvidos como pregadores. Nós queremos que os irmãos saibam quem são os verdadeiros pregadores da Bíblia até o presente momento e quem são os verdadeiros mercenários que estão atuando a nível nacional e mundial nessa última hora da igreja. Não se engane, porque o número dos pregadores perversos que estão introduzindo heresias de perdição na igreja é muito mais além do que aquilo que você possa imaginar. E o número dos pregadores que se pautam na palavra está ficando cada vez mais escasso. Nesse momento quero falar sobre a liderança de sucessão na IPDA. Quem você acha ou quem você teria em mente que deveria ser na época, antes de você saber, porque hoje você já sabe, mas antes, quem você achava ou quem você pensava que deveria ser o sucessor do missionário Davi Miranda na sua partida? Bom,
Muitos acham que deveria ser o pastor Daniel, outros acham que deveria ser o pastor Sérgio Sora, outros acham que deveria ser o pastor Davi, outros acham que deveria ser o pastor Lorival. São 2 genros e 2 filhos, pois é óbvio que os 2 genros casaram com as suas próprias filhas. E como a igreja verdadeira não pode ter uma presidenta ou um presidente feminino, que na verdade não existe presidenta, seria um presidente feminino. E eu acredito que esse presidente, segundo as escrituras, pela vida que o missionário pregou e sempre viveu, não poderia ser uma mulher. Mas então o irmão está se contradizendo, porque a irmã Irene Miranda é presidente. A irmã Irene Miranda não está sendo presidente da igreja. A irmã Irene Miranda é uma figura, mais, me perdoa a expressão, decorativa, que está ocupando um espaço por ser uma mulher antiga do lado do missionário e uma pessoa de bastante testemunho na igreja. Mas na verdade quem preside a igreja não é a irmã Irene Miranda de forma alguma. Quem preside a igreja hoje, no meu ponto de vista, é o pastor Lorival de Almeida e a cantora Débora, sua esposa, e sucessivamente, quem sabe, um dos netos do missionário, mas hoje quem preside para mim é o pastor Lorival. Então alguns pensavam que tinha que ser A, B, C, D e tal, e faziam os seus próprios grupos dentro da igreja, mas nunca tiveram em mente de orar para que Deus desse uma sucessão conforme o desejo do coração de Deus e da igreja. Então se esqueceram de fazer isso e estavam buscando as suas próprias ideias e as suas próprias opiniões. Então, meus irmãos, nesse vídeo quero falar sobre o pastor Lorival. Quero falar por que o pastor Lorival se tornou o sucessor do missionário Davi Miranda no presente momento na Igreja de Deus e Amor, porque querendo ou não, a gente sabe que quem está sucedendo, quem está levando a Igreja de Deus e Amor no ombro é o pastor Lorival de Almeida. Bom, primeiro porque para ser sucessor da Igreja de Deus e Amor tinha que correr uma carreira brilhante. Tinha que atravessar as décadas mantendo testemunho na sua vida conjugal, na sua vida material e na sua vida familiar. Bom, o que eu aprendo aqui? Que o pastor Lorival, desses que eu falei todos, é o que mais preenche a lacuna e o espaço vazio. O pastor Lorival nunca se viu, em todas as décadas que eu conheço ele como pregador e como pastor, ele cair da graça, ele desviado, ele parado da igreja, nunca se viu ele envolvido com droga, nunca se viu ele envolvido com vício, nunca se viu ele envolvido com mulheres, nunca veio à tona, a princípio, que eu saiba, nunca veio à tona que o pastor Lorival de Almeida foi encontrado em escândalos com mulheres, que tem gente olhando para coisinha mínima, erros mínimos nele na Débora, estão esquecendo do caráter moral, espiritual e familiar, que é o que leva um obreiro a ter perseverança na vida ministerial e conquistar o cargo da sucessão. Então Lorival nunca se envolveu em escândalo com mulheres, o pastor Lorival nunca se envolveu em escândalo com dinheiro. Eu sei que todos eles sempre tiveram a sua parte, isso é óbvio, não sou ignorante, mas nunca se viu do Lorival andar enlouquecido, montado em cima de escândalo por causa de dinheiro. Talvez ele tenha a parte dele, da parte dele ele foi colocar a sua vida financeira e está desfrutando e tocando a sua vida com aquilo que lhe pertenceu. Porque ninguém é bobo, todo mundo sabe que liderança de igreja, quando são líderes, eles é que detêm o poder da igreja, seja ele financeiro, espiritual ou material, conjugal, qualquer coisa que você imaginar. Então eu nunca vi ele envolvido em escândalo com mulheres. Mantém até o presente momento seu casamento com a irmã Débora, nunca ouvi e nem sei de um escândalo da Débora com algum homem também fora do casamento. Então, para mim, Lorival e a Débora têm o exemplo de vida conjugal de todos esses anos na presença de Deus. Então, para mim, o maior ponto que um pregador poderia ter é o caráter de vida conjugal. Estar com a esposa da sua mocidade. Isso, para mim, é um dos maiores pontos. Outra coisa, o Lorival sempre foi uma pessoa calma, tranquila, nunca foi briguento e aringuento. Nunca foi de ficar formando contenda ministerial e brigando com todo mundo dentro da Igreja de Deus e Amor. E segue as qualidades dele, um grande pregador, ensinador, mestre, porque um homem que está na posição de um sucessor como missionário da Miranda, ele tem que saber pregar, ele tem que saber ser um mestre no ensinamento e ele tem que saber exercer os dons do Espírito Santo com ordem e decência. Lorival ora por revelação, mas ora com ordem e decência. Ele expulsa demônio, mas com ordem e decência. Ele prega a palavra sábia com ordem e decência. Ele é um homem que sabe se portar à frente de ser um sucessor de uma igreja gigantesca como é a Deus é Amor. Ela precisa ser muito bem representada, a Igreja de Deus é Amor. Então, meus irmãos, outra coisa que me chama a atenção, a perseverança, o vendaval, o temporal soprou durante quase 50 anos. E Lorival ali junto na igreja, sempre quieto, nunca se ouviu dele querer ser presidente, nunca ouviu dele querer ser alguém, ele sempre tocando a sua vida ministerial em paz, quieto, desenvolvendo o seu ministério
esperando em Deus, porque ele sabia, como ele conhecia a Bíblia, ele sabia que para conquistar algo ele devia ser perseverante, quieto, passivo, e que quem faria isso era Deus. Isso faltou para os demais, para os outros filhos e genro do missionário. Ele sabia que a sucessão viria de Deus, e que não seria um homem impondo a sucessão, ou que alguém ia galgar a sucessão por obras próprias ou por mérito seu. Ele sabia que para galgar a sucessão do missionário deveria ser alguém que deveria permanecer firmemente e constantemente na palavra, no ensino, dentro da igreja, firme na sua família, no seu casamento, enfim. Então é por isso que eu digo para vocês, que tem alguém que diz que eu puxo sardinha. Não puxo sardinha não, apesar de conhecer, foi um grande companheiro, um grande amigo, mas não é puxar sardinha não. Não tem como eu vir aqui para o YouTube ser um falastrão. Não tem como eu ser um canastrão aqui no YouTube. Vim aqui inventar coisas que não existem. Eu tenho que falar o que é e deixar bem claro para os irmãos, para que os irmãos sejam bem orientados, porque quem ouviu meu vídeo vai sair orientado pelo poder de Deus, por uma palavra verdadeira, não é por uma conversa minha ou por interesse meu. Eu poderia chegar aqui e falar defendendo um que está impróprio para ser o sucessor e perseguir um outro que nem o Lorival, que tem condições de ser sucessor. Eu não posso, eu tenho que ser verdadeiro, eu vou prestar conta das minhas palavras diante de Deus naquele dia. Eu tenho uma noção muito grande de que eu irei prestar conta das minhas palavras diante de Deus. Isso aí não tem volta, todos nós que pregamos iremos prestar conta. Por isso que quando eu falo aqui uma prática de seita, eu falo consciente e ciente da Bíblia. É por isso que quando eu falo faço uma apologia contra um pregador falso, eu faço consciente e ciente, porque Deus me deu essa experiência de passar nas provas, de lidar com o obreiro falso, com gente que tem dons espirituais estranhos. Eu passei por isso, então eu não estou falando como menino liviano, eu sei que vou dar conta, e se eu vou dar conta, por que eu vou lançar minha alma no inferno? De forma alguma. Então eu tenho que falar verdadeiramente aquilo que é, irmãos. Aquilo que tem cunho verdadeiro, que tem cunho doutrinário, que tem base bíblica, embasado pela palavra de Deus. Então o Lorival de Almeida, o pastor Lorival, que ele é assim que nós devemos o chamar, que ele merece, porque ele é um verdadeiro pastor, ele foi o sucessor porque ele correu a carreira constantemente, com perseverança, passou pelos temporais da vida e das lutas e das provas e foi galgando diante de Deus um ministério e uma confiança. E os demais, não foi culpa do Lorival, eles foram caindo sozinhos no ministério. Eles foram sendo desaprovados pelas suas próprias atitudes errôneas e terríveis que cometeram, de forma tal que quando chegou o momento da partida do missionário, quem estava ao lado do missionário? A Leia? Não. O Sora? Não. Quem estava ao lado do missionário? O Daniel Miranda e a Eliane? Não. Talvez a Eliane sim, mas o Daniel não. Quem estava ao lado do missionário? A Raquel? Não, a Raquel já estava separada do Davi, bem distante. Quem estava lá do missionário Davi, talvez para socorrer, uma boa pessoa, gente muito boa, mas não estavam preparados para assumir a tamanha responsabilidade da obra dela. Tem alguns até que idolatraram, acharam que o missionário nem ia morrer, que ele ia passar da morte para a vida, ia ser glorificado no corpo terreno. Tem até gente besta para talvez pensar dessa natureza, me perdoa a expressão. Pode ter alguém que está, sei lá, bestalhado da cabeça, que pode pensar, gente, o missionário era um homem comum e normal como qualquer outro, um homem fiel a Deus como Daniel Berg, Gunnar Wingler, John Hudson, Dave Brainerd e tantos outros que vieram, William Carey e outros primitivos da obra de Deus. Então, meus irmãos, quando chegou o momento da partida, quem estava ali? Eu faço uma pergunta. Não era o Lorival e a Débora? Sempre ali, do lado, a Débora, quantas vezes via ela chorando sozinha lá em São Paulo com o missionário, os demais, ninguém estava ali, e o Lorival e a Débora pagando o preço junto com o missionário, na diretoria, ali ao lado, fazendo o culto quieto e obedecendo. Então eles construíram para eles o ministério que eles mereciam. Eles não derrubaram ninguém, eles não combateram ninguém, os demais foram caindo por si só na estrada e na jornada da vida ministerial. Tá certo? Então o Lorival de Almeida e a Débora, tem algumas coisas que vocês estão falando mal aí, precisava melhorar. Ele não deveria ter, sobre a cantata de Natal. Eu tenho um vídeo meu sobre o Natal e o cristão, vocês não assistiram, vocês ficam toda vez me pedindo sobre Natal. Eu tenho um vídeo no canal já sobre o cristão e o Natal, então vocês vão lá e assistam. Mas falar só um pouquinho sobre essa cantata de Natal, isso não está certo, a nível de Deus e amor não está certo. A nível de igreja nenhuma está certo. Isso é uma prática
pagã católica, mas eu não observei isso direito porque eu não estou mais lá, eu não vi se tem luz no altar, essas coisas, eu não vi. Talvez está cantando um hino de Natal, ainda assim errado, mas talvez vocês estão exagerando muito em cima disso, talvez a forma que ele fez a cantata de Natal nem seja a forma que as outras igrejas estão fazendo, mas enfim, da forma que for está errado. Vocês estão me entendendo? Eu espero que vocês me entendam, para não vir dizer que eu estou defendendo o Lorival. Então isso aí foi uma falha do pastor Lorival, ele não devia ter colocado. Tá certo? Mas é muito pior você que tem ódio no coração, você que é briguento, você que condena a cantata de Natal. Não é que a cantata de Natal está certa, ela está errada, mas estou dizendo você que condena lá a cantata de Natal, mas aí dentro da igreja você é briguento, ariguento, você não respeita ninguém, você tem o coração sujo, tá entendendo? Você joga os teus irmãos fora, e aí você condena a cantata de Natal, mas aí defende os pregadores das aberrações, os pregadores que ficam orando lá dentro uma hora por revelação, aqueles pregadores falsos você defende, aí você quer condenar o Lorival e a cantata de Natal. Tanto a cantata como as outras coisas está errado, mas e o coração de vocês? O coração de vocês tem que estar limpo, porque se vocês estão com ódio do Lorival por causa daquela cantata de Natal, vocês estão com o coração sujo. Vocês entendem? Então vocês têm que viver em paz ali dentro, deixar Deus tratar com eles que são liderança e vocês tocar a vida de vocês em paz. Sobre a pintura de cabelo e corte de cabelo, ela também não está certa. Como ela teve um pai e uma mãe que sempre tiveram uma outra forma de pensar, eles deviam continuar seguindo o que a igreja sempre pregou e seguiu. Mas enfim, quem sabe eles se cansaram de ver tanto hipócrita e eles acharam que isso não fazia parte da doutrina, porque muita gente se cansa de ver tanto hipócrita, porque tem gente que defende o cabelo, a saia e o coração, o resto é podre. Então talvez se cansaram, mas para esses que estão se cansando da doutrina do corpo, a doutrina externa do corpo por causa de hipócritas que vocês viram, meus irmãos, não podemos nos cansar com a doutrina do corpo por causa dos hipócritas, porque tantos hipócritas vai ser condenado como nós que não seguimos as doutrinas do corpo. Então, eu prefiro um cristão que segue a doutrina interna, o coração, e as obras do seu coração resplandecem no seu exterior. Mas, em primeiro lugar, sempre o exterior. Porque se o exterior é limpo, o exterior também vai ser limpo. Agora, tem muita gente que é limpo do interior e não segue as doutrinas externas. Vai ser julgado. Entenda bem o que eu estou dizendo. Mas aí tem pessoas que seguem as do exterior e não seguem do interior. Vão ser condenados. Vocês entendem, meus irmãos? Mas é muito mais feio alguém que é limpo por fora e podre por dentro, é muito mais feio do que alguém que é limpo por dentro e podre por fora. Nenhum nem outro está certo, mas entre o podre por dentro e limpo por fora, eu prefiro o limpo por dentro e o podre por fora. Vocês entenderam agora o que eu quero dizer? Sem defender nada. Me entenda uma coisa, o meu padrão de conduta da minha família é seguir o interior e o exterior. Mas a gente sabe que tem muita gente que é podre por dentro e limpo por fora, e condena todo mundo. E Deus precisa limpar nós por dentro, para que nós, tendo o nosso interior limpo, as obras do nosso interior venham resplandecer no nosso exterior. Então essas coisas aí estão erradas, eles precisavam ter continuado guardando e mantendo para os pequenininhos não se tropeçar na fé. Tem pessoas que podem tropeçar por causa dessas coisas, e essas coisas podem tirar muita gente da igreja. Mas em atitude de caráter, que devia ser ele, seria ele sim. Deus não erra e não se engana. Deus colocou eles porque era para ser eles. E eles estão tocando a obra com muita sabedoria. E se não fosse eles, eu acredito que a Igreja de Deus e Amor ia despencar. Estou dizendo a Igreja de Deus e Amor, essa que o missionário fundou. Não essa que saíram de lá de dentro. Essa Igreja de Deus e Amor hoje é essa que está aí com a irmã Ereni, com o Lorival e com a Débora. Então, se não fosse o Lorival e a Débora, ter se preparado, ficado ao lado do missionário, chorado com ele, no momento que ele foi ficando velhinho, que eu cansei de ver lá na diretoria, quem estava lá com ele era a irmã Débora e o Lorival, os demais não estavam com ele. Então, Deus não é tolo. Deus permitiu que eles fossem o sucessor do missionário, porque a obra é de Deus e Deus coloca aquele que Ele quer, na hora que Ele quer, porque Deus vê o bem da obra. Vocês entendem, meus irmãos? Então que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Nos ajude a divulgar esse canal. Que Deus abençoe e voltamos com vocês no próximo vídeo.